Você chegar num time que não tem jogador bom, que briga para não cair, e aí qualquer coisa que você faça de melhor, você ganha todos os aplausos. Eu acho que isso é um pensamento pequeno. A pressão para o Domi era gigantesca ou para qualquer outro treinador, né? Mas é muito melhor você chegar num time como estava o Flamengo. E a questão que eu vejo da grande diferença, André, é a intensidade com que o Domi prepara a sua equipe, né? E com que o Jorge Jesus preparava. A intensidade que o Jesus aplicava nos treinamentos, pode ter certeza que ela era muito maior do que nos jogos. Porque o nível de pressão que ele coloca nos atletas, né, em termos de rendimento, de aplicação nos movimentos, tudo isso leva o cara a um estresse muito grande de pressão psicológica, mental. E quando ele chega no jogo, ele tinha isso em alguns momentos, o Jesus explodia, muito menos que o Sampaoli. E o que eu percebo é que quando você exige de uma equipe que ela seja intensa, você tem que passar isso como treinador. Eu não vou pedir para intensidade para você, André, assim, vamos lá, André, tem que ser muito intenso. Não, tem que estar no teu ouvido o tempo inteiro. Eu acho que essa foi a grande mudança no treinamento. Pelo que eu tenho ouvido, o nível de intensidade, o nível de exigência dentro do treinamento de alguns movimentos, ela é um pouco abaixo do que o Jorge Jesus fazia. Por isso, a gente não vê um time do Flamengo tão intenso. E também pela falta de coordenação nos movimentos. Os jogadores não estão habituados a fazer movimentos que eles têm feito, né? Você vê o Gabigol preso na direita, como a gente já falou. Nesse jogo que o Maestro citou, contra o Atlético Goianiense, o Gerson estava correndo 20, 30 metros, que ele estava dando pique no goleiro adversário. E o Gerson só corria 10, 15 para roubar ali no meio a bola e já recuperava e ficava com a bola. Então, se você não tem ideia do movimento que você tem que fazer, você não tem intensidade. Só para me alongar um pouquinho, André, olha como é importante que o Luizão falou. O Jorge Jesus, ele corrige individualmente o atleta. Corrigindo individualmente o atleta, ele pode consertar o contexto. O Maestro sabe disso. Às vezes o contexto está todo certo. Se eu estiver com o corpo errado, eu prejudico toda uma ideia de jogo, porque o meu corpo está errado. Então, às vezes, uma correção de um atleta, ela pode ajustar o teu sistema defensivo, ajustar teu meio campo. E o Jorge Jesus tinha essa preocupação de corrigir. E, às vezes, só o cara que esteve no campo, que jogou, que sabe fazer essa correção, né, do corpo. O Renato Gaúcho tem muito isso, né? Agora, eu acho que tem uma coisa também que é a mudança de posicionamento de 6 jogadores. Se você for buscar... o Ilharão fazia saída por trás, no meio da defesa. Não faz mais. O Felipe Luiz que vem por trás. Você tinha o Gerson fazendo o segundo homem de meio campo. Não é mais, porque virou um 4-3-3. O Everton Ribeiro jogava aberto pelo lado direito. Agora joga com um meia mais por dentro. O Gabriel jogava de ponta de lança, junto com o Bruno Henrique. Veio jogar do lado direito. Para resumir, Gabriel pela direita, Bruno Henrique de centroavante e de Arrascaeta no banco, quem fazia era o Abel. A gente mostrou na segunda-feira, aliás, foi uma ótima sacada da equipe do Seleção, que foi comparar o mapa de calor do Gabriel no clássico de domingo contra o Botafogo, aberto pela direita, o mapa de calor mostrava claramente, ele jogou como um ponta-direita, e no jogo contra o Grêmio no ano passado, em que dentro da área ele jogou muito bem. A gente mostrou na segunda-feira, e repito aqui, maestro, ó, é o mapa de calor, né? As posições em que ele esteve no campo. No domingo, foi assim, ó. E contra o Grêmio, ele foi um centroavante mesmo, olha lá. A posição dele foi pela direita, né? Onde, principalmente no primeiro tempo, ele mais esteve. E veja como ele pisou pouco na área contra o Botafogo. Pisou muito pouco na área. Se a gente for mostrar o mapa de calor dele contra o Grêmio no ano passado, naquela exibição mágica do Flamengo, a área foi onde ele mais pisou. Fala, maestro. Não, mas é aí exatamente o que eu digo, né? Que eu continuo a fazer essa pergunta, né? A falta que faz uma pessoa que trabalhou, né, em 2019, acompanhando os treinos, fazendo parte da comissão técnica,
e que poderia ser de uma grande valia, né, para o treinador catalão que acabou de chegar, nesse sentido, né? Porque a gente desacostumou, né, o ano passado a ver o Gabriel jogando no fixo e em uma posição. E foi uma das coisas que a gente mais citava durante as transmissões, era exatamente, né, essa troca de posição entre os três homens da frente, né? Everton Ribeiro, Gabriel e o Bruno Henrique, com o Arrascaeta também. Essas mudanças de posição é que tiravam a referência da defesa adversária no sistema defensivo e que foi muito bem usado por esses jogadores. Então, se você tivesse, eu volto a insistir nisso, se você tivesse dentro da comissão técnica uma pessoa que pudesse dar todas essas dicas, dificilmente iria usar, né, o Gabriel preso do lado direito, porque a gente sabe que a movimentação dele é que faz com que ele seja um elemento surpresa, o Bruno Henrique também e o Everton Ribeiro, somente isso. Vou fazer contato com o Caê Mota. Fala, PVC. Reforçar o que o Júnior está dizendo. O Gabriel não é centroavante e ele não é ponta direita. Ele é ponta de lança. Ele tem que jogar com movimento. Estou contigo. Vamos fazer contato com o Caê Mota, setorista do GE, que cobre o dia a dia do Flamengo. Essa semana, Caê, o Domenech teve, pela primeira vez, dias livres só para treinar o time. O Flamengo não jogou no meio da semana. Pela primeira vez ele teve uma semaninha limpa para treinar o time. A gente vai até comparar o que Flamengo e Santos fizeram na semana. Na segunda-feira teve um coletivo entre os reservas do Flamengo e o Sub-20, e no Santos folga. Aí o Flamengo folgou terça, o Santos teve um treino pela manhã. Na quarta o Flamengo teve treinamento em 2 períodos, o Santos também. Na quinta o Flamengo treinou em 2 períodos, o Santos descansou pela manhã ou treinou à tarde. Hoje o Flamengo treinou pela manhã, o Santos vai treinar pela tarde. Amanhã o Flamengo treina pela manhã e o Santos treina pela manhã. Essa foi a programação da semana de 2 times que puderam apenas pensar no jogo de domingo. E o que você conseguiu apurar do trabalho do Domenech nos últimos dias? Caê, bem-vindo. Boa tarde, André, Maestro, PVC, Pedrinho, grande elenco nessa mesa aí para poder avaliar essas questões táticas e técnicas do Flamengo. Na segunda-feira foi aquele treino já marcado pela grande exibição do Arrascaeta, onde apenas quem não começou a partida contra o Botafogo participou da atividade, então não deu para ver muita questão assim, de formação para o jogo de domingo. A gente sabe que, além de toda a atuação do Arrascaeta, o que chamou muito a atenção também foi o Domi ter testado, ter observado o Gerson como primeiro volante e o Thiago Maia como segundo. É um teste ali que ele fez que vale a gente ficar atento quanto a isso. Na terça-feira foi folga, mas 3 atletas foram ao CT trabalhar, Gabriel, Rodrigo Caio e Isla, os 2 primeiros tratando de lesões musculares, tem grandes chances de ficar à disposição para o jogo contra o Santos na Vila Belmiro, e o Isla para tentar tirar aquele atraso da parte física. Aí, quarta e quinta-feira, atividades físicas e táticas ao longo do dia, a gente não conseguiu descobrir muito qual formação que ele colocou em prática. A gente sabe que ele fez, como eu disse, alguns testes, testou, por exemplo, o Hugo Moura, que está de saída para o Curitiba, a tendência é que nem viaje para Santos, mas testou como lateral direito, numa alternativa ali, caso o Isla não tivesse à disposição por conta da parte física, mas vale citar que o Hugo já está de saída para o Curitiba, até a pedido do Jorginho, testou o Gerson como primeiro volante, ele tem feito alguns testes aí. Eu ouvi um pouco do debate de vocês, um pouco do que o Pedrinho falou, e a questão que, conversando nos bastidores ali, o que chama muito a atenção de atletas e profissionais do clube é que tem tido uma dificuldade de compreensão. O que o Domi tem passado, em comparação, uma comparação que é inevitável, bom de falar aqui também, por conta do modus operandi que os atletas estavam acostumados a entender como se comportar em campo, a diferença da forma como Jesus passava tudo de maneira muito minuciosa e detalhada é bem diferente do Domi. E os atletas têm conversado, confidenciado para pessoas próximas, assim, de que carece mesmo de informação, eles carecem de informação para entender o que cada um vai fazer, o que cada um vai desempenhar em campo. Tem até um bastidor interessante do jogo do Botafogo, onde na pré-eleição, que foi muito rápida, por sinal, é outro fator que tem chamado a atenção deles, que o Jesus passava tudo muito detalhado, tem sido muito rápido as pré-eleições do Domi. O Domi falou, se por acaso o Botafogo tiver essa mudança tática, a gente muda para o 3-5-2. E falou isso e os atletas ficaram esperando uma explicação mais detalhada de você ocupa tal espaço, você marca fulano, você ocupa a posição do volante que vai virar zagueiro, que seria até o Arão no caso,
E o Domi falou, não, vocês em campo conversam e se ajeitam. E são coisas que para eles está muito estranho mesmo, muito diferente do que eles estavam acostumados. Então, assim, o que a gente conversa e escuta deles é que há, sim, uma boa vontade, um desejo de que as coisas deem certo, mas que eles carecem de informação. A gente vai ver agora com essa semana longa e com atividades, enfim, com mais tempo para trabalhar, como é que vai ser essa compreensão, mas estava faltando mesmo, assim, a comunicação não está muito legal, não. Rapaz, cada vez mais a gente conclui que o fora da curva é o Jesus. O trabalho que ele fez no ano passado em tão pouco tempo. Porque o normal é alguém que vem de fora precisar passar por esse processo de aprendizado, de conhecimento, de lidar com uma nova cultura. Do outro lado, o Cuca tem uma... Aprender a técnica que eu utilizo para ter lojas que vendem milhões de reais e ganhar placas como essa aqui, que significa mais de R$1 milhão de faturamento. Clique no link da descrição que eu vou te ensinar a partir de agora.